Fala galera, beleza? Meu nome é Marcos Barreto e eu sou o Game Designer do Heroes of Zion, que é o card game da Zion, esse lançamento incrível que a Zion está trazendo esse ano para vocês. E esse vídeo é para ensinar vocês a jogarem, para falar sobre a regra do jogo. Primeiro, o Heroes of Zion ele é um card game, tá? E como os card games mais tradicionais, cada jogador tem que ter o seu deck, o seu baralho. Então cada jogador tem que ter a sua caixa de jogo. Ok? Então aqui tem conteúdo para cada jogador. Ele é um card game competitivo, igual esses card games bem tradicionais aí que eu tenho certeza que você conhece. Mas qual é o grande diferencial desse jogo? Tá? Que ele é um card game baseado em turnos e ele tem um poder, uma carga tática muito forte. E isso deixa o jogo ainda mais estratégico, faz com que a sorte não aconteça, não tenha um fator muito decisivo na hora da batalha. Então faz com que você, jogador, seja responsável pela sua vitória e também responsável pela sua derrota, caso isso aconteça. Então, como eu falei para vocês, cada jogador tem que ter a sua caixa e nós temos duas caixas diferentes no Heroes of Zion. Nós temos a caixa do fogo, dos elementos fogo e do elemento água, que nós temos 4 heróis. Tá? O Klaus, o Darius, Adler e o Heron são os heróis que compõem dentro dessa caixa. E você tem aqui a segunda caixa, que é do elemento elétrico e planta, e nós temos o 3D, a Alana, o Overload e a Nili compondo essa segunda caixa, ok? Então se você quiser ter a coleção completa do jogo, basta ter as duas caixas, tá? Que você já vai poder jogar contra 2 pessoas, né? Cada um com o seu deck, e se divertir bastante dentro do campo de batalha em Heroes of Zion. Agora vamos abrir essas caixas e mostrar cada componente que tem aqui dentro, beleza? Bem galera, vamos lá. Então eu vou abrir aqui uma das caixas, eu vou abrir a caixa de elemento água e o elemento fogo, tá? Essa caixa é composta com os heróis Klaus, Darius, Adler e o Heron, tá? A mesma coisa, os mesmos componentes que tem nessa caixa é o que tem na caixa do elemento elétrico e do elemento planta. A única coisa que muda são os campeões, são os heróis, tá? Cada caixa tem 4 heróis diferentes, porém os outros componentes igualzinho, beleza pessoal? Então vamos lá. Vou abrir aqui para vocês a caixa do elemento água e do elemento fogo de Heroes of Zion. Assim que você abre a caixa ela vem toda embaladinha, toda protegida por um plástico de proteção. Claro que aqui o nosso já está aberto, então já não tem mais esse plástico. Mas assim que você abre a caixa do jogo, né, vem com essa caixa com esse douradão incrível aqui, super maneiro. E logo de cara você vai ter o manual do jogo, tá? Então tem aqui o seu manual do jogo, tá? O livro de regras, tá? Aqui eu vou destrinchar aqui cada regra, mas aqui quando você tiver alguma dúvida, basta ler. É um manual super didático, tá? Ele vem falando cada elemento do jogo, tudo que eu vou explicar aqui para vocês tem lá no manual. Tá uma leitura super simples, super suave, são apenas 24 páginas, mas você vê que tem muita imagem, muito ilustrativo e bem fácil de aprender com esse livro de regras, ok? Então o primeiro elemento que aparece para vocês é o manual logo de cara quando você abre o jogo. Embaixo do manual você vai ter aqui acesso aos marcadores. Ok? Toda vez que você sofrer algum dano em algum herói seu, toda vez que você tiver algum status, por exemplo, paralisado, envenenado ou silenciado, você tem que usar esses marcadores em cima da ilustração do seu personagem. Tá? Esses marcadores ele vem nessa cartela que você destaca, ok? Você puxa aqui para fora e o marcador sai e você começa a destacar. Eu vou te falar um pouquinho sobre os marcadores um pouco mais à frente, ok? Então você tem os marcadores logo embaixo do manual. Aqui ainda na caixa você tem um berço, onde tem um espaço onde vem as miniaturas dos heróis, tá? Eles vêm nesse saquinho, o nosso já está aberto. Você abre aqui, você tem as miniaturas dos heróis. Então aqui tem os 4 heróis que compõem essa caixa, né? O Klaus, o Adler e tudo mais, e 3 bases para você fixar essas miniaturas. Mas por que apenas 3 bases? Porque na regra do jogo você joga apenas com 3 heróis, ok? Então você joga com 3 heróis. Então você tem 4 à sua disposição dentro de uma caixa, mas quando você for formar o seu time de heróis, você escolhe apenas 3 desses heróis. Então é simples, ó. Você vai encaixar aqui na base, ele vai ficar bem firmezinho e você vai movimentar esses personagens no campo de batalha, ok? Então são 3 miniaturas, 4 miniaturas dos heróis e 3 bases para você, quando você montar o seu time, entrar em campo de batalha com o seu time com 3 heróis.
beleza? E para finalizar aqui, nós temos o deck, tá? Que vem nessa segunda parte do berço. Eu vou deixar aqui a caixinha agora um pouquinho de lado. Deixa eu fechar aqui pra gente. Você tem agora aqui o deck, pessoal. O deck é o seguinte, logo de cara você vai ter os seus 4 campeões, seus 4 heróis, tá? Então você tem aqui os 4 heróis, eu vou falar de cada carta logo. Então você tem aqui os seus 4 heróis. Depois dos 4 heróis, você vai ter acesso aqui aos seus 6 terrenos, ok? Que isso é o objetivo do jogo, é você dominar esses 6 terrenos do seu oponente e proteger os seus, né? Quem dominar primeiro todos os terrenos do seu adversário consegue a vitória. E o último elemento, o último componente é um deck, que ele é composto por 40 cartas, ok? Essas cartas, você tem as cartas mágicas, que tem esse símbolo aqui dessa bolinha de cristal, que são as cartas mágicas, que cada uma tem uma habilidade, que quebra uma regra do jogo, ok? E também é composto por cartas de equipamento, que são essas que tem o escudo e a espada, aqui esse símbolo de escudo e espada. Essas cartas tem dão alguns efeitos especiais que você equipa, né, dos seus heróis e deixa eles cada vez mais fortes, cada vez mais equipados para entrar no campo de batalha. Tranquilo? Bem, pessoal, vamos falar agora de cada um desses componentes, tá? Já entrando na regra do jogo. Começando com as cartas dos heróis, que nós temos aqui, por exemplo, a carta do Klaus, ok? Logo na parte superior esquerda, você tem o elemento que esse herói domina. No caso do Klaus, ele domina o elemento fogo, tá? Isso influencia porque os terrenos, quando eu explicar a parte de terrenos, os terrenos em Heroes of Zion, cada terreno dá vantagem e desvantagens para determinado elemento. Então, saber o elemento do seu herói influencia direto na sua estratégia de movimentação no jogo. Então, o Klaus, ele é do elemento fogo, tá? Então, a parte superior da carta do herói, na parte superior esquerda, mostra qual elemento ele pertence, ele domina. Logo no lado você tem o nome do herói, embaixo você tem a ilustração do herói, né? No caso aqui nós temos o Klaus. E na parte superior direita, vamos começar então de cima para baixo, nós temos os pontos de vida desse herói, tá? No nosso caso aqui, o Klaus, ele tem 8 pontos de vida. Zerando pontos de vida, o herói ele é eliminado e fica um round fora de combate. Então, pontos de vida. Logo abaixo, nós teremos aqui o ataque, o tipo de ataque desse herói. É importante prestar atenção no tipo de ataque. O tipo de ataque ele pode ser representado por uma espada, que é um ataque corpo a corpo, que ele tem que estar no mesmo terreno que o seu alvo para conseguir atingir, ou por um arco e flecha, que eu vou mostrar o símbolo aí para vocês aí na tela, que é o ataque à distância. Quando você tem um tipo de ataque como espada, como eu já expliquei, um ataque corpo a corpo, que você ataca, tem que estar no mesmo terreno o seu alvo para você conseguir infligir dano, ou ataque à distância, que o seu alvo pode estar até uma casa, um terreno de distância de você, para você conseguir atacar e causar dano. Seja ele um terreno, que você causa dano no terreno, ou em algum herói do seu oponente, tá? No lado do tipo do ataque, você tem uma pontuação. Essa pontuação é a quantidade de dano que você irá causar. Então, no caso aqui, no Klaus, ele tem um ataque corpo a corpo, ou seja, tem que estar no mesmo terreno do alvo, e ele causa 4 de dano no seu alvo, assim que ele consegue atacá-lo. Logo abaixo você tem uma botinha e uma quantidade de pontos, que é o movimento. Quantos terrenos você pode andar, você pode se movimentar no seu round. No caso do Klaus, ele pode movimentar até 2 terrenos. Não é que você tem que andar sempre 2, é até 2. Se você quiser andar apenas um, você pode. Então o Klaus ele pode movimentar até 2 terrenos. Um pouco mais abaixo, nós temos aqui a caixa onde tem a habilidade do seu herói. Todo herói tem uma habilidade especial, tá? Então aqui no caso do Klaus é o rugido supersônico, onde o Klaus lança o seu rugido feroz, ele causa dano e paralisa todos os oponentes que estiverem no mesmo terreno que ele. Então o que ele quer dizer com essa habilidade? Tá? Que além do dano que ele vai causar, mas prestem atenção que o dano da habilidade fica na parte inferior direita, que é aqui nesse símbolozinho de estrelinha, que é de dano. Então o Klaus nessa habilidade causa 2 de dano e ele ainda paralisa o seu oponente, todos aqueles alvos por um turno. Logo no lado, na parte inferior esquerda, ainda na caixa de habilidade, você tem lá o tempo de recarga.
Esse tempo é quantos rounds Klaus vai precisar esperar para poder usar essa habilidade novamente. No nosso caso, Klaus ainda vai demorar 2 rounds para conseguir usar essa habilidade novamente. Então essa é a nossa carta do herói. Pessoal, vamos falar agora sobre a carta de terreno. A carta do terreno, né, ela se configura da seguinte maneira. Você tem na parte superior, tá, os slots para os heróis que estão atacando, ok? Então, no caso, onde os heróis do oponente irão ficar posicionados nessa carta será sempre no ataque, ok? Então, se eu sou o jogador dono desse terreno, todos os heróis do time adversário podem estar dentro dessa área de ataque. Com isso, a gente já entende que só pode haver no máximo 3 heróis me atacando, 3 heróis no mesmo terreno, ok? Da mesma maneira, na parte inferior, nós temos a posição de defesa, ou seja, a posição que meus heróis irão ficar posicionados, ok? Então, assim como os heróis de ataque, eu só posso ter 3 heróis defendendo esse terreno. Então, eu vou posicionar, por exemplo, aqui o Adler em posição de ataque. Isso quer dizer que o meu oponente tem um herói dentro do meu terreno, me atacando, ok? Então, quando ele está sozinho dentro desse terreno, ele pode causar dano no terreno. E todo terreno tem os seus pontos de vida, tá? Que ele fica aqui no centro da carta. Nesse terreno, no caso, ele tem 5 pontos de vida. Ao zerar o ponto de vida, esse terreno ele está fora do jogo. Lembra que o objetivo do jogo é zerar, eliminar, conquistar todos os terrenos do oponente? Para você conseguir conquistar um terreno, basta zerar o ponto de vida desse terreno. Quando um terreno ele tem o seu ponto de vida zerado, ele é virado de cabeça para baixo e o jogo segue. Mas a movimentação e a posição dos heróis continua, sempre 3 atacando e 3 defendendo dentro desse terreno, mesmo ele estando conquistado já. Depois de conquistado, o terreno não pode voltar ao jogo. Não pode usar uma carta de cura, por exemplo, de terreno, porque ele já foi conquistado. Então aqui você tem um ponto de vida no centro da carta e no lado você tem o elemento que essa carta bonifica, que esse terreno está bonificando. No caso, o elemento água. O elemento água tem mais 1. Então todo herói, por exemplo, o caso do próprio Adler, que é do elemento água, todo herói do elemento água que estiver nesse terreno ganha mais 1 de dano, ok? Mais 1 de dano. Tanto de dano de ataque quanto de dano de habilidade. Então, por exemplo, o nosso querido Adler, ele tem o dano base dele de 3. Se ele estiver dentro de um terreno de água, ele terá um dano base de 3 mais 1. No caso, 4. Então, esse é um terreno que favorece o Adler. No outro lado, no lado direito, nós temos também um elemento. Só que dessa vez é um elemento que vai ser penalizado. E nesse caso é o elemento fogo, que no caso é do nosso querido Klaus. Klaus, ele domina o elemento fogo e ele tem 4 de dano base. Se ele estiver posicionado nesse terreno, atacando ou defendendo, ele ao invés de 4, ele terá 3, porque ele está sendo penalizado por estar em um terreno onde penaliza o elemento fogo. E todo terreno também tem a sua habilidade, ok? Sendo que a maioria dos terrenos, essa habilidade só é ativada quando ele é dominado. Então, no caso, por exemplo, desse terreno de água, quando esse terreno ele é eliminado, ou seja, dominado pelo oponente, ele ativa a sua habilidade. E a habilidade de terreno de água faz o seguinte, que você, dono do terreno, pode teletransportar qualquer herói do elemento água para o terreno eliminado. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, o Heron no meu time, ou no time inimigo, que é do elemento água, assim que esse terreno é dominado, eu posso pegar o Heron onde ele estiver no campo de batalha e trazer ele para esse terreno. O terreno, ele foi eliminado, foi conquistado, mas ele ativou a sua habilidade, que é movimentar alguns heróis. Então aqui nós temos o estudo e como funciona a carta de terreno. Pessoal, vamos falar agora do deck, ok? O seu deck ele é composto por 40 cartas e você pode editá-lo, você pode tirar uma carta e botar outra, só que você tem que seguir algumas regras, tá? Primeiro, seu deck sempre tem que ter 40 cartas, nem menos e nem mais. Nada de 39, nada de 41, 40
cartas, beleza? O seu deck ele é composto por dois tipos de carta. A carta mágica, como eu expliquei, que é essa carta aqui, o símbolo é essa bola de cristal, e a carta de equipamento, ok? Que é essa carta com escudo e espadinhas. Você não pode ter mais do que 25 cartas mágicas, assim como você também não pode ter mais do que 25 cartas de equipamento. Você pode ter essas variantes, sendo 40 cartas no total. Pode ter 25 cartas mágicas e 15 de equipamento, ou o inverso, ou misturar, mas sempre 40 no total. Então são essas regras que você tem que ter para compor o seu deck, tá? Então vamos às cartas mágicas. As cartas mágicas, pessoal, são cartas que servem para quebrar a regra do jogo, tá? Cada carta tem o seu efeito. Então você sabe que é uma carta mágica, primeiro pelo seu layout, pela sua arte, né, pelo seu design gráfico e pelo símbolo dessa bolinha de cristal que fica na parte superior esquerda. Logo do lado você tem o nome da carta, nesse caso aqui é o caçador de itens, e embaixo a ilustração da carta. Logo mais embaixo você tem na caixa de texto a habilidade, né, dessa carta, né, a regra que essa carta quebra. Por exemplo, o caçador de itens tem a seguinte habilidade: revele as 5 primeiras cartas do seu deck. Você poderá pegar uma carta de item, caso cartas de item sejam reveladas. As demais cartas voltam para o seu deck e você embaralha. O que eu quero dizer com isso? Que você vai ter lá o seu deck do jogo. Seu deck vai estar embaralhado e você vai anunciar que usou uma carta caçador de equipamentos. Você vai pegar as 5 primeiras cartas do seu deck e, por coincidência, apareceu só item. Caso alguma carta de item apareça nessas 5, você vai poder pegar essa carta, mostrar para o seu oponente que você está pegando uma carta de item e essa carta vai para sua mão. E as restantes voltam para o deck e você embaralha novamente o seu deck e volta para o jogo, mas agora com um item a mais que você selecionou graças àquela carta mágica, ok? Então essa foi apenas um exemplo de carta mágica. Vamos agora para as cartas de item. Pessoal, no seu deck você vai ter as suas cartas de item, né? Que são essas cartas, onde no canto superior você tem o tipo, no canto superior esquerdo, você vai ter o tipo da carta, no caso é uma carta de item que é com espadinha e escudo. No lado você tem um nome, mas agora preste atenção que isso é importante. Embaixo do nome você vai ter a classe desse equipamento. Por que isso é importante? Porque quando você for equipar um equipamento no seu herói, você tem que seguir a seguinte regra: todo herói só pode ter no máximo 2 equipamentos. Você pode equipar 2 equipamentos em um personagem, ok? Sendo que você não pode ter equipamentos da mesma classe. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma espada curta. Ela é da classe armamento. Então eu não posso ter um outro armamento equipado no mesmo personagem. Caso eu queira trocar esse armamento, eu descarto o meu que já estava equipado e venho com um novo, ok? Então você não pode ter 2 classes do mesmo item em um herói. Na parte superior, reparem que você tem algumas pontuações, alguns pontos que vão adicionar algum atributo do personagem. Por exemplo, aqui na caixa de habilidade desse equipamento eu tenho mais 1 de ataque. Então esse equipamento vai dar mais 1 de dano de ataque ao meu herói. E como que eu equipo? Então vamos lá, nós temos aqui o nosso Adler e eu equipo colocando a carta atrás, exatamente atrás do herói. Se você casar o equipamento junto com a carta do herói, você repara que ele se conecta e você tem aqui o seu ataque básico e no lado o mais 1, que é o bônus desse seu equipamento. Então, por exemplo, se eu quero equipar um novo equipamento agora no Adler, ele já tem um armamento, que é a espada curta, certo? Que dá mais 1 de dano. Eu posso equipar qualquer outro equipamento, portanto que não seja um armamento. Então, no caso, eu vou equipar aqui, um outro exemplo, o mapa dos atalhos, que é um acessório. Então, basta equipar atrás da minha primeira carta de equipamento e repara que você vai ter a sua ficha do seu personagem estendida, ok? Nessa posição, você vai ter a ficha de personagem estendida. Agora o Adler tem mais 1 de ataque graças à espada curta e mais 1 de movimento graças ao mapa dos atalhos. Lembrando que cada herói só pode ter no máximo 2 equipamentos, a não ser que você tenha alguma carta ou habilidade que quebre essa regra. Bem, pessoal, vou ensinar agora como é que ficam os marcadores de pontos. Vamos supor que o Adler está em combate e sofra algum dano. Adler tem 7 pontos de vida. Ele está em combate e ele receba 3 pontos de dano.
Você vai pegar um marcador de 3 pontos e colocar no lado da vida de Adler. Assim você sabe que esse personagem tem o seu total de 7, porém menos 3 pontos. Vamos supor que Adler continue em combate e ele sofra agora mais 1 ponto de dano. Simples, basta pegar o marcador 3 e virar, que você terá o menos 4. Então agora Adler tem menos 4 pontos de vida. Então beleza, galera. Agora vamos falar como funciona o marcador no tempo de recarga da habilidade. Assim como eu mostrei na vida, os marcadores também marcam o tempo de recarga. Adler, por exemplo, assim que ele usa a habilidade dele, ele terá 3 rounds de espera de recarga para usar novamente a sua habilidade. Tá? Então assim que ele usa, vai entrar um marcador de menos 3 no lado do tempo de recarga. Passou mais um round, o Adler atacou, se movimentou ou fez nada, né? Esse marcador vai girar. Todos os marcadores, eles giram no final do round do personagem. Não é do turno e nem do round de outro personagem. No final do round do personagem, esse marcador, ele vira. Então, de menos 3, ele vai para menos 2. De menos 2 para menos 1. E de menos 1, ele está liberado para usar novamente a sua habilidade. Caso Adler seja eliminado e ele tenha marcadores, seja eles de status ou seja eles de recarga, quando ele for eliminado, esses marcadores são removidos. O Adler fica um round fora de combate e quando ele volta sem marcador nenhum. Vamos falar agora dos marcadores de status. Existem 3 tipos de status em Heroes of Zion. O status de paralisado, onde o herói não pode fazer qualquer ação, não pode se movimentar, não pode atacar, não pode usar habilidade, não pode fazer absolutamente nada. O status de envenenado, que todo final de round esse herói vai sofrer 1 de dano. Então no final do round desse herói, ele joga, ele ataca, ele se movimenta, no final do round, quando virar os marcadores, ele vai sofrer 1 de dano. E o marcador de silêncio, de silenciado. Esse marcador impede que esse herói use habilidade. Ele pode atacar, ele pode se movimentar, mas ele não pode usar a habilidade quando ele estiver silenciado. Todos esses marcadores, eles têm de um lado colorido e do outro lado preto e branco. O colorido mostra que ele ainda tem 2 rounds e o preto e branco que ele tem apenas 1 round com aquele status, ok? Os marcadores de status são posicionados em cima da ilustração do personagem. Então, por exemplo, Adler, nesse momento, tem um marcador de status de silêncio com dois rounds. Então, durante os 2 próximos rounds, Adler não vai poder usar a sua habilidade, a não ser que ele use alguma carta mágica ou algum outro herói use alguma habilidade para tirar esse marcador de status. Lembrando que o marcador de status sempre gira no final do round do Adler e caso o Adler seja eliminado, todos os marcadores saem do personagem, ok? Assim como os seus equipamentos. Quando o personagem é eliminado, tudo que estiver equipado ou o marcador nele sai do personagem. Bem, pessoal, nós temos aqui o que nós chamamos de setup. Setup nada mais é, são as cartas já no seu devido lugar, formando todo o tabuleiro, todo o layout da batalha em Heroes of Zion. Lembrando que você deve, no início da partida, antes de fato startar o jogo, começar o jogo, as cartas, tanto as de terreno quanto os heróis, devem estar viradas de cabeça para baixo, porque assim você oculta a sua estratégia. A posição do terreno é você que escolhe. Ok? Então, você mostrar logo de cara que de repente o seu terreno com muita vida está na frente, não pode favorecer a sua estratégia. Por isso que aqui nós estamos com as cartas reveladas, mas no início da partida as cartas devem ser colocadas nas mesas viradas de cabeça para baixo. Depois que os 2 jogadores posicionaram, os heróis ocultos também, Depois que os 2 jogadores posicionaram suas cartas, aí sim elas são reveladas e você revela qual o seu time de herói e qual são os seus terrenos. O time do herói, o seu time, no caso, é composto por 3 heróis. No caso aqui nós temos o Klaus, Heron e Adler contra o 3D, o Overload e a Nili. Lembrando, pessoal, não necessariamente que você tem, no caso, que a caixa de fogo e água, você só pode montar o seu time com fogo e água. Ou, se você tem a caixa do planta elétrico, você só pode montar um time que compõe os elementos elétrico e planta. Não. Você pode misturar. Você pode ter, por exemplo, em seu time, um do elemento elétrico, um do elemento planta, um do elemento fogo, ou 2 de fogo, ou 2 de água. Você que sabe. Mas a regra do seu time é simples.
você tem que ter 3 heróis compondo o seu time. Então você coloca aqui, nós temos o meu setup, né, a minha área a minha arena e a do meu oponente. Quando você junta os 2 setups, você tem o campo de batalha. Então eu tenho aqui os meus 6 terrenos, os meus 3 heróis na sua posição inicial. Sempre com o herói eliminado, sempre quando ele entra no jogo, ele inicia no terreno mais próximo a mim e sempre na área de defesa, que é onde eles ficam quando eles estão no campo de defesa, né, defendendo algum terreno. Aqui do lado você tem os seus 3 heróis. Essa é uma posição muito importante, porque essa será a ordem de jogar, a ordem de cada herói dentro do seu turno e do seu round, ok? Então meu primeiro herói é o Klaus, meu segundo é o Heron e o meu terceiro é o Adrian. E aqui eu tenho o meu deck. E do lado do deck eu vou ter a minha pilha de descarte futuramente, né? Quando eu for ao decorrer da partida eu tenho a minha pilha de descarte, as cartas já foram usadas e o meu deck. Quando o meu deck ele termina, caso ele termine durante uma partida, eu pego a pilha de descarte, embaralho e ele volta para o jogo, ok? Então nós temos o setup aqui formado, os terrenos que eu tenho que defender e os terrenos que eu tenho que conquistar. O Heroes of Zion é um jogo competitivo. Aqui é um setup 1 contra 1, mas ele também pode ser jogado 2 contra 2. Isso muda um pouquinho. O setup 2 contra 2 a gente elimina alguns terrenos, você joga com 4 terrenos cada jogador e ao invés de 3 heróis você joga com 2 heróis, ok? No manual você consegue ver como é que é esse setup, que é a única coisa que muda. Todo o restante da regra mantém, ok? Tanto na partida 1 contra 1 quanto contra 2 a regra é igual. Só muda apenas a disposição dos terrenos e a quantidade dos terrenos e dos heróis. Mas o resto mantém. No manual você consegue ver como é que é o setup 2 contra 2 e fica mais simples. Então vamos lá, pessoal. Como que é o início? Depois que você revela, né, os seus heróis, revela os seus terrenos e começa uma partida, como que é o início dessa partida? Os 2 jogadores começam comprando 5 cartas. As 5 primeiras cartas do seu deck, 1, 2, 3, 4, 5, todos os jogadores compram 5 cartas. Na sua mão, você pode ter no máximo 7 cartas, ok? No máximo 7 cartas. No seu primeiro round, você começa com 5. Os 2 jogadores começam com 5. O turno e rounds em Heroes of Zion é dividido da seguinte maneira. Você tem, em um turno, você tem 3 rounds, ok? No primeiro round, você compra as 5 cartas. Tá? Você sempre tem que iniciar um round, iniciar o turno no primeiro round com 5 cartas na mão, sempre, ok? Se caso você tenha virado o round e você esteja com 3 cartas, você compra mais 2. Você tem que iniciar o round com 5 cartas na mão. Então, no seu primeiro round, você tem 2 momentos. O primeiro momento é o momento da mão do jogador. É nesse momento que eu posso equipar os meus heróis, é nesse momento que eu posso usar as minhas cartas mágicas, ok? Existem algumas cartas mágicas e alguns equipamentos que você pode equipar na vez do seu oponente, mas ela vem escrita na carta, ok? Então, por padrão, é nesse momento, nesse primeiro momento do round, que você pode usar as cartas mágicas e equipar. Por exemplo, eu posso, se eu quiser, equipar essa espada do céu aqui no Klaus. Então eu coloco, como eu já mostrei na regra de equipamento, que a espada dos céus me dá mais 2 de ataque e menos 1 de movimento, ok? Então eu posso equipar, eu posso usar cartas mágicas, é nesse momento que eu posso usar as minhas cartas na mão. Encerrando o momento que eu encerro as cartas na mão, eu vou jogar com o meu primeiro herói. Preste atenção que isso é muito importante, eu vou jogar com o meu primeiro herói, no caso o Klaus, ok? Estamos no início do combate, o Klaus está nessa minha posição, na minha primeira casa, no meu primeiro terreno, e o Klaus ele pode movimentar até 2 pontos, sendo que como ele está equipado com a espada do céu que tira um desses pontos, o movimento do Klaus passa a ser apenas 1. Vamos para as regras de movimento, ok? Então o Klaus nesse momento ele só pode se movimentar uma casa. Então se ele está nesse terreno, ele só pode mover um terreno. Como eu estou defendendo, ele sempre move na área de defesa. Então eu posso movimentar o Klaus para esse terreno ou para esse segundo terreno. Eu escolho movimentar ele para esse meu primeiro terreno. E assim eu vou avançando. Vamos supor que eu já esteja em área de ataque. Quando eu vou mudar de um terreno do que eu domino para um terreno do meu oponente, ao invés de ficar na área de defesa, eu passo para a área de
ataque, ok? Então, no terreno do oponente, eu me movimento nas casas que estão com as espadas, as casas de ataque. Nos terrenos meus e do meu aliado, caso eu esteja jogando uma partida em equipe, eu movimento nas casas com um escudo, as casas de defesa. Lembrando, não pode ter mais do que 3 heróis de um mesmo time em um mesmo terreno, tá? Regra de movimentação com inimigos no mesmo terreno. Vamos supor que eu tenho o Klaus, tá? Defendendo esse meu terreno, e eu tenho o 3D atacando esse meu terreno. Eu não posso me movimentar, se o caso eu queira, porque você só pode sair de um terreno se você tiver o número superior de heróis do seu oponente. Então Klaus só vai poder movimentar, sair desse terreno, caso eu tenha algum outro herói aliado, e assim eu tenho superioridade numérica, dentro desse terreno. Então eu consigo movimentar o Klaus ou qualquer outro personagem. Lembrando, caso eu movimente o Klaus e saia desse terreno, agora quem está preso, né, entre aspas, é o meu amigo Adler, porque ele está com o mesmo número de heróis nesse terreno, de inimigos e aliados. Assim funciona a regra de movimentação. Temos personagens que movem muitas casas, outros que movem um pouco menos. Lembrando que você só pode sair de um terreno caso você tenha um número superior de heróis nesse mesmo terreno. Como no exemplo aqui que eu tenho o Klaus e o Adler e contra o meu oponente que tem apenas o 3D. Nesse exemplo eu tenho o 3D e o Adler no mesmo terreno, ok? Cada herói está em um time diferente. Eu não poderia, por exemplo, movimentar o Adler caso eu queira. Porém, se eu tenho alguma carta mágica ou alguma habilidade, eu poderia me movimentar. Então, o movimento básico eu não consigo fazer, a não ser que eu tenha o maior número de heróis nesse terreno. Mas caso eu tenha alguma carta mágica que me permita, como teletransporte, troca estratégica, entre algumas outras cartas que têm esse efeito, eu posso tirar o Adler daqui. Então, habilidades ou cartas mágicas podem quebrar essa regra de só poder movimentar o terreno com um número superior de heróis. Vamos para a regra de ataque, ok? Vamos supor que eu estou agora no round do Klaus e o Klaus deseja atacar o 3D. O Klaus, ele tem ataque corpo a corpo. Então ele só pode atacar um terreno ou um herói do seu oponente caso esteja no mesmo terreno. Então eu estou no round do Klaus. Caso eu queira atacar o 3D, eu devo gastar o meu movimento e depois atacar. Eu nunca posso atacar e me movimentar. É sempre nessa ordem. Eu me movimento e depois ataco. Então agora que o Klaus está no mesmo terreno que o 3D, ele pode usar o seu ataque básico ou a sua habilidade, caso deseje, e causar dano no seu oponente. Lembrando, ou você usa o ataque básico ou você usa a habilidade. Não pode usar os dois, ok? Bem, pessoal, então agora que o Klaus está no mesmo terreno que o 3D, ele consegue causar o dano, já que seu ataque é um ataque corpo a corpo, ok? Agora vamos para os ataques à distância. Vamos supor que agora eu esteja no round do Heron. O Heron, ele tem um ataque à distância. Esse ataque à distância permite que o alvo esteja até um terreno adjacente à posição onde Heron está. Heron está agora nesse terreno aqui. Caso eu queira também atingir o 3D com o Heron, eu tenho que me movimentar. O movimento do Heron são 2 casas, até 2 casas. Eu posso pegar o personagem do Heron e movimentar 1 e 2. Aqui eu consigo superioridade numérica perante o 3D, mas como ele tem um ataque à distância, eu posso optar em ficar no meu terreno e mesmo estando no meu terreno, por ter um ataque à distância de até uma casa adjacente, eu consigo atingir o 3D. Então o Heron, por ter ataque à distância, consegue causar 3 de dano, estando em um terreno adjacente, o seu alvo estando um terreno adjacente a ele. Então essa é a regra de ataque à distância a um herói. Regras de ataque de terreno agora, pessoal. Como que eu ataco um terreno? Você só pode atacar um terreno que você tem número superior, assim como na regra de movimentação, só pode atacar um terreno se você tem um número superior de heróis dentro desse terreno.
ou se esse terreno estiver vazio e você tiver algum herói que tem ataque à distância. Exemplo, Klaus não pode atacar o terreno, já que ele tem o U3D defendendo esse terreno. Caso o Heron se movimente e vá para o terreno onde o Klaus está, agora o meu time tem superioridade numérica dentro desse terreno. Então eu posso atacar tanto o herói inimigo quanto o terreno adversário. Então para você poder atacar um terreno, basta ter o número superior de heróis dentro desse mesmo terreno. Uma regra em relação ao ataque à distância é o seguinte: Heron, por exemplo, tem um ataque à distância. Então vamos supor que Heron esteja nesse terreno e eu quero atacar o terreno que está à frente, o terreno que está adjacente ao Heron. É simples, ele pode anunciar o ataque, ele consegue atacar esse terreno, pois não tem nenhum herói para proteger esse terreno. Caso o meu oponente tenha algum herói aqui dentro, mesmo sendo o Heron e tendo um ataque à distância, eu não consigo causar dano a esse terreno, porque existe um herói ali protegendo. Então, para conseguir atacar um terreno, a regra é simples. Você tem que estar com o terreno vazio ou com superioridade numérica em relação ao seu oponente. Bem, galera, vamos falar sobre turnos e rounds em Heroes of Zion, tá? O turno, ele é dividido em 3 rounds. E cada round tem a sua sequência de etapas que deve ser seguida, ok? No primeiro round, no início do turno, no primeiro round, você tem a fase de compra, onde todos os jogadores compram 5 cartas do seu deck. Compram as 5 primeiras cartas do seu deck e vão para a mão de cada um deles, certo? Você tem que ter no máximo 7, você pode ter no máximo 7 cartas na sua mão, mas você inicia com 5 cartas no seu round de compra, ok? Feito isso, você vai ter o seu round dividido em 2 momentos, ok? Então o turno é dividido em 3 rounds e o round é dividido em 2 momentos. O primeiro momento é o momento da mão, onde você vai usar as suas cartas mágicas, vai usar os seus equipamentos. É o momento na mão, onde você equipa os heróis, onde você usa as cartas mágicas e assim vai. Algumas cartas mágicas e alguns equipamentos permitem que vocês a utilizem no round do oponente, mas ela vem escrito na carta. Mas por padrão, você é nesse momento, nessa etapa do round que você usa as cartas mágicas. Feito isso, acabou de usar a mão, os equipamentos e as cartas mágicas, você vai esquecer eles, vai deixar um pouquinho de lado e vai para o round do seu herói número 1. Lembra que a posição do herói na mesa é muito importante, porque o que mostra quem é o primeiro, quem é o segundo e quem é o terceiro. Então no round 1, depois de eu usar as minhas cartas na mão, eu vou para o herói número 1, ok? Então nesse momento eu não posso mais usar carta, a não ser que ela venha escrita que eu possa usar, quebrando essa regra, mas por padrão eu não posso mais equipar ou usar carta mágica a partir do momento que eu anuncio que vou para o round do herói. Estou no round do herói 1, no caso é o Klaus. O que eu posso fazer com esse round? Quando eu vou para o herói, eu posso me movimentar e caso eu tenha alvo, né, se eu tenho algum oponente ou algum terreno para poder atacar, eu posso atacar ou usar a habilidade, ok? Então, qual é a sequência? Eu me movimento, ataco ou uso a habilidade. Eu não posso atacar e movimentar, eu não posso atacar e usar a habilidade, eu me movimento e ataco ou uso a habilidade, ok? Feito isso, eu encerro esse meu primeiro round. Quando eu encerrar esse meu primeiro round, eu vou passar o round para o meu oponente. E o meu oponente vai fazer essa mesma etapa e vai jogar com o seu herói 1. E assim vai girar a mesa. Se fosse uma partida 2 contra 2, iria girar sentido horário, ok? Depois que todos os jogadores jogaram com o seu herói 1 e voltou para mim, que no caso sou o primeiro jogador, eu venho para o nosso round 2. Todo início de round 2, eu compro uma nova carta do meu baralho, volto aqui para a mão, lembrando que eu tenho que ter no máximo 7 cartas, e sigo com as mesmas etapas. Primeiro a etapa da mão e depois a etapa do meu herói. Só que dessa vez eu não vou jogar com o Klaus, eu vou jogar com o Heron, que é o meu herói número 2. Então jogo com o Heron, faço de repente aqui algumas movimentações, movo ele até aqui. Depois que eu encerro o round do Heron, eu passo a vez para o meu oponente. Ele faz as mesmas etapas, jogando com o seu herói número 2. Quando ele encerrar, ele volta para mim. No meu terceiro round, eu compro uma nova carta, utilizo quantas cartas eu quiser aqui na minha mão
encerrei o meu round de mão, da minha terceira etapa, eu vou jogar com o meu herói número 3. Jogo com o meu herói número 3, no caso aqui é o Adler, também me movimento ele até aqui. Jogo com o herói número 3, encerrei o round do herói número 3, passo a vez para o oponente, que vai fazer a mesma coisa com o herói número 3. Nesse momento, quando todos os jogadores jogam com o seu terceiro herói, vem o final do turno. E o final do turno é simples. Você vai poder descartar quantas cartas você quiser da sua mão. Você pode descartar 3 cartas, você pode descartar todas as cartas, quantas você quiser. É um round, é um momento de descarte. Então você vai descartar, vamos supor que eu quero descartar todas as minhas cartas, e eu inicio um novo round. E o primeiro round que acontece, eu compro cartas suficientes para ter 5 cartas na mão. Compro 9, como eu descartei tudo, fiquei com nenhuma na mão, eu compro novas 5 cartas. Vamos supor que eu ainda tenha ficado com uma carta no meu início do próximo round. Ao invés de 5 cartas, eu compro 4, que é o suficiente para que eu tenha 5 cartas no início do meu turno. Beleza, pessoal? Então essa é a regra de turnos e rounds. E assim o jogo vai se desenrolando até que o oponente, ou você, né, tenha todos os terrenos conquistados, cumprindo o objetivo do jogo. Bem, pessoal, essas foram as regras do Heroes of Zion. Lembrando, ele é um jogo competitivo, tá? Então nós teremos campeonatos, teremos expansões, tem muita coisa aí, muita novidade para vir aí em Heroes of Zion. Lembrando que você tem o seu livro de regras, tá? Aqui nós demos uma boa destrinchada em cada uma delas, mas na hora do combate, na hora da batalha, se pintar alguma dúvida, tenha sempre no seu lado o seu livro de regras, beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham curtido Heroes of Zion e até a próxima, que tem muita coisa boa vindo aí. Valeu!